Olá galera, bem-vindos a mais uma videoaula referente à nossa série de vídeos envolvendo as técnicas de demonstração em matemática. E para esta videoaula a gente vai abordar a demonstração por construção geométrica. Essencialmente, essa demonstração por construção geométrica é uma espécie de demonstração direta. Tá certo? Contudo, ela faz uso de elementos da geometria, né, conceitos da geometria, figuras geométricas para a comprovação de um certo resultado. Que pode ser dentro da geometria, ou pode ser fora, quando a gente pega a geometria e joga dentro, digamos, de outro ramo, dentro da álgebra, por exemplo, na geometria analítica. Então, por volta, a gente, por muitas vezes, a gente usa propriedades da geometria, conceitos como retas paralelas, retas ortogonais, todo esse arcabouço, né, da geometria. Então, o que acontece? Ó? Em palavras, eu poderia dizer assim, eu gosto sempre de botar um pequeno texto, né, para definir algo, porque às vezes o aluno ele mexe com a matemática sem se dar conta que a matemática tem que ser bem argumentada, ou seja, a solução de um problema não é simplesmente chegar ao resultado, mas se descrever corretamente tudo que você está fazendo, para que alguém acompanhe os cálculos que você fez. Tá certo? Então, eu diria o seguinte, ó, demonstração de construção geométrica é uma técnica que usa propriedades e elementos da geometria para provar a validade de uma proposição. Como outra técnica de demonstração qualquer, ela parte de argumentos como axiomas, definições, teoremas, todo aquele arcabouço, certo, que a gente apresentou nas aulas iniciais, né? Prosseguindo por meio de uma série de deduções lógicas e termina com a comprovação do que se quer provar. Contudo, a linguagem ainda é algébrica e a literal, né? Essas duas coisas ficam presentes. A algébrica, quando eu estou mexendo, por exemplo, com conceitos como área, comprimento, distância, esse tipo de coisa, volumes. E a literal, quando eu estou mexendo, por exemplo, com construções geométricas. Então eu quero construir uma reta paralela, uma reta dada. Embora não vá ter o conceito aí de comprimento, mas, ou área, ou distância, você precisa de um pequeno texto para estar servindo de argumento. Entendeu? Não é só o fazer o desenho. Tá certo? Embora, claro, você conseguiu pelo desenho lá, você procure apenas justificar. Porque se alguém for ler sua prova, ela vai de fato entender, né? Pegar as passagens e ir acompanhando pelo desenho. Tá certo? Eu diria que é uma demonstração visual e também literal. De modo geral, as que a gente trabalhou até agora, elas são demonstrações o quê? Literais, né? Assim, digamos, mais algébricas e literais, mais no português mesmo. Essa aqui ela vai ser um misto. Você vai usar da geometria, né, de um desenho, para te ajudar na escrita do texto matemático, certo? Aí vamos pegar aqui um exemplo, que é o Teorema de Pitágoras. Vamos apresentar uma demonstração do mesmo, né, por meio de uma construção geométrica. Então, ó, mostre que em um triângulo retângulo a soma das medidas, né, dos quadrados, melhor assim, né, dos quadrados das medidas dos catetos é igual ao quadrado da medida da hipotenusa. Como falado anteriormente, eu já citei o Teorema de Pitágoras na videoaula passada. Você precisa saber o que é um cateto, o que é hipotenusa, o que é um triângulo retângulo. Então, de posse disso aí tudo, a gente vai fazer esse resultado. E outros resultados que eu vou usar aqui também, mais simples, né, de conhecimento mais, digamos assim, comum. Tá certo? Então, um triângulo retângulo, só para a gente ter uma ideia, ele normalmente é representado assim, por um triângulo ABC, com hipotenusa aqui em A. Nos catetos a gente bota uma letra minúscula para representar a medida. Então aqui oposto a esse B, a gente bota um B minúsculo, oposto a C. Então esses aqui são os tamanhos dos lados. A, B, C. Então, A ao quadrado é B ao quadrado mais C ao quadrado. É isso que o Teorema de Pitágoras afirma. Tá certo? A hipotenusa é o lado que está oposto ao maior ângulo. Tá certo? Então,
Como é que a gente provaria esse resultado? Certo? Eu vou fazer uso de duas figuras. Ó, a demonstração dela, então, consideremos quer dizer, o quadrado de lado, quer dizer, o quadrado ABCD, né? ABCD. Então eu vou desenhar aqui um primeiro quadrado, ó. Vou usar uma régua, né, para isso, porque é bom, é interessante que a gente tenha um desenho bonitinho, né? Um quadrado aqui de 15 centímetros de lado. Ficou pequeno, né? Ficou pequeno. Vamos pegar aqui mais. 25. Pronto, acho que aqui dá, ainda sobra. Então vou desenhando aqui. Opa, a rapidez, hein? Tô esperto. Então aqui eu tenho um quadrado A, B, C, D. E aí dentro dele eu vou selecionar alguns pedacinhos aqui, ó. Por exemplo, eu vou pegar um pedaço aqui, digamos de um comprimento de, eu peguei, sei lá, 7 centímetros. Vou pegar aqui em cima outro de 7 centímetros. Sempre nessas pontas assim. Você vai entender por que eu vou pegar esse. Bom, eu vou ligá-los de modo a ter um quadrado interno a esse. Então eu vou ligar esse primeiro aqui, ó. Esses dois pontos. Certo? Vou ligar esses outros aqui. Perceba o seguinte, o que eu quero com essa prova? Eu quero que você entenda o resultado? Sim, isso é importante. Mas se você não entender necessariamente a demonstração, entenda o que eu estou fazendo para demonstrar. Eu estou criando uma figura praticamente do nada. Essa figura não existia na questão. Pode ser que ela não existia em lugar nenhum quando a pessoa fez a primeira vez. Então, aqui dentro, ó, você mostra facilmente que se você pegou isso aqui com o mesmo tamanho, né, é possível você pegar, por exemplo, de modo que esse tamanho aqui seja B e esse tamanho aqui seja C. Então aqui vai ser B, aqui vai ser C, aqui vai ser B, aqui vai ser C, aqui vai ser B e aqui vai ser C. Esse C aqui é um C maiúsculo, você pode fazer ele maior para não confundir. E aqui dentro eu vou pegar sendo A. Tá certo? Eu vou usar o conceito de área aqui. Se eu pegar esta área desta figura aqui, ó, esta área total, chamar assim, ela vai ser quem? Vai ser a área dessas quatro regiões aqui, ó. Aqui eu vou chamar de A1, 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 porque todas são iguais, né? Todos esses triângulos aqui são congruentes e triângulos congruentes têm a mesma área, né? Usar esse fato. Então ele vai ser 4A1 mais esta área do meio aqui, que é A2. Certo? Só que, quem é A1? A1 é a área do triângulo retângulo, né? Já que é um quadrado, as quinas, né, são retas. Então, você tem aqui 4 vezes B vezes C sobre 2, mais A2. A2 é quem? A vezes A. Prova-se também, claro, se esses triângulos aqui são congruentes, então essas hipotenusas são todas iguais. Então aqui tudo é A. Tá certo? Então, isso aqui é A ao quadrado. Então, essa expressão aqui deu 2BC mais A ao quadrado. Tá certo? Aí eu vou desenhar uma figura parecida com essa. Apenas para a gente, para não ficar em cima dessa muita informação, eu vou desenhar uma figura aqui do lado, muito parecida com essa primeira. Certo? Um quadrado também. É como se eu estivesse desenhando o mesmo quadrado, só que eu vou separar as coisas. Opa, é 25 só, né? Eu vou separar as coisas para a gente não confundir muito. Então você lembra que eu fiz uma marquinha aqui, né? Mais ou menos 7 centímetros, né? Eu estou com dificuldade de medir 7 centímetros, 14 até 21, mais ou menos para cá. Aqui. Aqui.
No de lá eu liguei e mostrei triângulos, né? Nesse aqui eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou pegar assim. Aqui eu vou traçar uma paralela de modo ao lado, aqui ó, esses lados verticais, né? E aqui uma paralela ao lado horizontal. De modo que esses triângulos ainda estão aqui, ó. Vou até refazer aqui, ó. A figura anterior, ela está morando aqui ainda. Só que a partir dela, eu aproveitei, quer dizer, ficou torto o meu desenho, né? Mas não tem problema não. Não vou usar a figura de dentro, não. De modo que aqui seja B, B, C, B. Então aqui é o mesmo triângulo, ó. A, B, C, D. E aqui, na verdade, C, né? Pronto, então esse triângulo, esse quadrado aqui de dentro, estou considerando ele, e esses dois, quer dizer, essa figura, na verdade, eu vou dividir ela em esse quadradinho aqui, que eu vou chamar de um certo A3, para não confundir com nenhum desses, ele não tem nenhuma relação de tamanho daqui para cá, pelo menos aparentemente, certo? Aqui, esse cara e esse que são congruentes, porque aqui é B e C, B aqui e C aqui, ó, ele também tem a mesma área, então aqui eu vou chamar de A4, A4, e esse quadradão do meio aqui, eu vou chamar de A5. Então, essa área total aqui, ela vai ser quem? Ela vai ser A3 mais 2A4 mais A5, tá certo? Aí você tem o seguinte, quem é A3? B vezes B, é B ao quadrado. Quem é 2A4? É 2B vezes C. B vezes C, ó, a área do retângulo. E quem é A5? C ao quadrado. Certo? Mas o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho aqui, essas áreas são iguais, não é? Então eu vou até escrever aqui na frente, só para eu fazer a conclusão aqui embaixo. Ó. Então aqui, só para repassar aqui, pronto, para eu ganhar essa linha aqui. Então, note que essa área aqui é só a mesma, porque eu estou considerando a área do todo a figura do quadrado e que a área do quadrado. Então, elas são a mesma. Então, eu posso igualar isso aqui com isso aqui, obtendo o resultado desejado. Ou seja, 2bc mais a ao quadrado igual a b ao quadrado mais 2bc mais c ao quadrado. Aí você corta a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Tá certo? Provamos o teorema de Pitágoras. Certo? Onde A é a medida da hipotenusa, B é a medida de um cateto, C é a medida do outro. Então o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas do cateto. Né? O quadrado da medida da hipotenusa, quer dizer, o quadrado da medida da hipotenusa é a soma dos quadrados das medidas dos catetos. É o que está dito ali. Um pouco invertido, mas dá o mesmo. Tá certo? Então aqui está uma prova geométrica. O que é esse tipo de prova? Ó, só para a gente entender bem, é uma prova na qual normalmente eu crio uma figura do zero. Perceba que eu não usei nem o triângulo retângulo para dizer assim, vamos começar considerando o triângulo A, B, C. E a partir daqui eu consigo. Não. Basicamente eu peguei um quadrado. Claro, tinha os triângulos retângulos dentro dele, mas assim, entenda que eu criei um desenho aqui que é particular dessa demonstração. Se você for ver outra demonstração geométrica, provavelmente é outro desenho. Rapaz, o que não falta na internet são demonstrações do teorema de Pitágoras. Certo? São inúmeras provas. Então essa aqui é só uma delas. Mais importante que a prova é entender, claro, nesse vídeo, você não está aqui para necessariamente entender 100% a prova desse resultado. Há muita coisa aqui, eu falei do conceito de congruência, que você tinha que saber antes de vir aqui. Então, assim, há muita coisa aqui que às vezes você acha que entendeu, mas não entendeu. Mas uma coisa que eu quero que você entenda é o seguinte, ó, observe que há um texto aqui, consideremos o quadrado ABCD, então eu tenho que dizer o que é isso, falei que é um quadrado. Desse quadrado eu tirei relações que vieram de propriedades que eu previamente já conhecia, tá certo? Como, por exemplo, a área de um triângulo, como é que se calcula, a área de um retângulo, a área de um quadrado. Então, isso previamente eu já estou usando. Quer dizer, alguns desses conceitos são demonstrados, outros são apenas assumidos, isso aí. Né? Como, por exemplo, de onde você parte o conceito de área? Né? Você tem que assumir a área de alguma figura.
certo? É isso aí, você pode estar vendo aí nos livros de geometria. Então, parte-se de alguns axiomas, depois cria-se algumas definições, depois prova-se alguns resultados a partir dessas definições, e aí a gente chegou aqui, com esses resultados em mão, e provou isso. Mas para a prova, observe, tem tudo que a gente falou ali, ó. Existe uma parte literal, existe uma parte algébrica, porque eu estou mexendo com comprimentos, né? E existe uma construção geométrica para esta prova. Tá certo? A construção por si só, ela não prova nada. Se eu só escrever isso, só observe isso e isso, gente. Ó, essas duas figuras aqui. Aí você fala, poxa, tá, eu estou vendo, mas não estou vendo a prova. É exatamente isso. Você tem que explicar a prova. Tá certo? Então, é isso aí a ideia. Aqui eu vou fazer só uma provazinha, né? Nessa videoaula, talvez eu anexe outras aí. Mas é uma prova bem interessante de um teorema tido, assim, digamos, um dos teoremas mais importantes, ou pelo menos clássicos da matemática, né? O teorema de Pitágoras, com certeza o mais conhecido, né? Ou um dos mais conhecidos. E aí, a gente encerra a nossa videoaula abordando a demonstração por construção geométrica, certo? Então é isso aí, né? Espero ter entendido. Muito obrigado e até a próxima.